Aqui agora a gente vai fazer os exames da pelve, o primeiro pedido que eu recebi, né? Pelve e quadril bilateral. Primeira coisa, já vou colocar o filme aqui dentro do meu book, centralizo o paciente em cima da mesa. Um pouquinho mais para nós. Faça as pernas aqui. Isso. E aqui eu já tenho uma ideia aqui, vou puxar aqui o paciente para baixo, de como que é o posicionamento ideal. Como que eu utilizo alguns macetes aqui para eu posicionar a pelve? Primeira coisa, eu sempre centralizo bem o paciente aqui em cima da mesa. As pernas eu peço para o paciente afastar. Eu olho aqui de frente para o paciente se ele está reto na mesa. Por que reto? Tem paciente que sobe na mesa, ele fica com o quadril torto assim e você acaba fazendo o exame com o paciente torto. Então, primeira coisa, alinha primeiro o paciente. Pede para o paciente afastar as pernas. A gente precisa fazer aqui uma rotação interna dos membros inferiores. Então, pede para o paciente encostar uma ponta do dedão no outro. Com esse movimento aqui, eu consigo trazer na imagem o melhor alinhamento aqui da cabeça do fêmur. Se o paciente ficar com os pés ou em rotação neutra ou externa, a gente vai ter uma mudança também da imagem radiográfica. Então, o ideal sempre rotação interna dos membros inferiores. Aqui, o que eu costumo utilizar para não ficar tocando muito do paciente? Como o paciente está de avental, eu peço para o paciente colocar a pontinha do dedo no umbigo dele. Fica muito mais fácil para eu posicionar. Se você está trabalhando num sistema convencional, você não tem fluoroscopia, você vai se perder nesse ponto. Se você notar, ele está com o dedo aqui em cima do umbigo. Então, o que eu faço já aqui com o meu raio central? Eu deixo nessa linha. Pode levantar o dedo aqui, ó. Então, eu já estou aqui na linha umbilical. E se eu notar aqui na parte da crista ilíaca, se eu já palpar, vou até perguntar para esse paciente para vocês terem uma ideia. Lucas, aqui onde eu estou apertando é a pontinha da sua crista ilíaca? Correto. Então aqui eu já tenho como referência a crista ilíaca. Se o paciente for um pouquinho mais forte, um pouquinho, usando a linguagem certa, o paciente for um pouquinho mais gordinho, não é sempre que vai dar esse mesmo resultado, porém a maioria dos pacientes vão ser mais ou menos do mesmo tipo do Lucas, do meu tipo, então fica muito mais fácil para eu posicionar. Aqui, por exemplo, tem o meu umbigo. Se eu traçar uma linha reta, do ladinho aqui eu tenho minha crista ilíaca, então está na mesma altura. O bizu aqui qual que é? Estou com a minha mão aqui palpada aqui na crista ilíaca. Eu vou abrir a minha gaveta. Vou abrir a minha gaveta aqui, descer um pouquinho do filme. Abri a gaveta, estou aqui com a mão na crista ilíaca. Note que eu tenho aqui uma linha que está traçando na onde que está a borda superior aqui do meu filme. Conta aqui uns 4 dedos para cima. Nota aqui, ó, tá a linha. Contei 4 dedos para cima. Vai ser na onde eu vou ter que colocar a borda superior aqui do meu chassi. 4 dedos aqui no meu filme. Eu vou deixar agora o raio central na altura da EIAS. Para quem não lembra o que é EIAS, espinha ilíaca antero superior, direita e esquerda. E vai ser mais ou menos aqui no meio da pelve do paciente. Eu vou palpar aqui esse paciente. Não façam isso, pelo amor de Deus, quando vocês estiverem posicionando. Vou palpar aqui meu paciente para quê? Se você notar aqui, ó, a linha vertical, ela está mais para o lado direito do que para o lado esquerdo. Então eu preciso centralizar mais esse paciente, ó. Centralizei ele agora. Tomem cuidado também com colimação. Colimação é bom, porém, colimação em excesso, você corta as estruturas, ó. Nota aqui que o avental aqui do paciente está bem justinho. A linha vertical, ela está no plano médio sagital aqui do paciente. A linha central, que corta o paciente aqui na horizontal, está no meio aqui do meu filme. Fecho a minha gaveta. Fechei a gaveta e aqui eu faço a primeira imagem. Se eu for fazer quadril bilateral, direito e esquerdo, é a mesma coisa, só que a diferença, se eu for começar pelo direito, eu vou pisar aqui no pedal da mesa, vou empurrar o paciente mais para o lado esquerdo, deixei aqui na anca, ou seja, em um lado só aqui do quadril, fecho um pouquinho aqui a colimação, até não cortar aqui a estrutura lateral, e aqui eu fiz o quadril direito frente. Para otimizar, lembrando que eu estou trocando aqui o filme. Nesse caso, eu posso até melhorar aqui, ao invés de eu usar o cassete na transversal, para evitar de cortar estruturas, eu ponho ele na longitudinal. Ponho ele na longitudinal, é muito mais viável, porque eu não vou cortar a estrutura nem para cima nem para baixo, e nem para o lado
esquerdo nem direito. Fechei aqui o cassete, fechei aqui o book, fiz o lado direito para fazer o lado esquerdo. Vou pisar na trava aqui da mesa, puxo o paciente para o lado esquerdo. Aí você tem que perceber aqui no cantinho, ó, que eu não estou cortando aqui a lateral. Mostra aqui, ó. Não estou cortando aqui a lateral do paciente. Tem um espaço aqui de uns 2 dedinhos entre a lateral do paciente e aqui a parte medial do paciente. Então não vai cortar essa estrutura. Quero fazer os perfis. Aí vamos voltar do lado direito primeiro, para ficar mais fácil de entender. Oblíquo o paciente em 45 graus. Primeiro a gente vai fazer o lado direito, então ele vai ficar em oblíqua para cá. Vira um pouquinho de lado para cá. Aí o que eu costumo fazer? Vocês precisam ter cuidado quando vocês forem fazer isso, ó. Eu sempre peço para o paciente pegar a mão dele aqui, ó, e só apoiar aqui no cantinho da mesa. Mostra aqui, ó. Se vocês notarem aqui, ó, a maioria das mesas vão ter esse vão. Se vocês pedirem para o paciente segurar aqui, quando você mover a mesa, se você não tomar cuidado, tem risco do paciente prender o dedo. Mas ele só apoiar aqui em cima, não vai ter risco nenhum. Tem alguns equipamentos que até tem umas bolinhas que servem de suporte, de apoio, que você consegue colocar aqui para o paciente segurar. Ou então, simplesmente deixar a mão do paciente aqui em cima. O paciente virou um pouquinho de lado, essa perna aqui eu levanto, peço para ele fazer um 4 com a outra, estico a perna. Lembrando, oblíqua de 45 graus. Aqui não está uma oblíqua de 45 graus ainda. Tem a parte plana aqui da pelve, que eu costumo usar como bizu, o quê? Eu deixo até ele ficar um pouquinho encostado. Quanto mais ele vai ficar viradinho, lembrando, é diferente do Lequesne aqui. O Lequesne é uma oblíqua de 65 graus, já nesse caso aqui é uma de 45 graus. Na imagem radiográfica, eu vou ter que sobrepor os dois lados do pubis. Se ficar um arco abertinho, já está errado. E aqui eu centralizo o filme, mesma coisa. Eu me certifico aqui, ó, tem muito espaço, então ele está fora. Deixo mais ou menos aqui, ó, para receber aqui do paciente. Deixo mais ou menos aqui uns 2 dedinhos da lateral e aqui não vai cortar. Deixo a linha central no meio do filme. Para fazer perfil direito, é isso. Perfil esquerdo é a mesma coisa, só que para o outro lado. Vamos lá para o outro lado agora, Lucas. Só que aí o 4 aqui eu inverto. Essa perna dobra, essa perna aqui estica. Toma cuidado só para ou não dobrar muito a perna, ou não deixar ela muito para trás. Tenta deixar meio termo. Aqui eu viro um pouquinho de lado, está aqui uma oblíqua de 45 graus. Se for 65 é mais oblíqua ainda, então tem que tomar cuidado com a parte de angulação. Como eu fiz aqui o lado direito, então o feixe vai estar tudo para esse lado. Eu preciso ajustar o paciente. Me certifico aqui que tem aqui uns 2 dedinhos sobrando. Tem 2 dedinhos aqui. Vou mostrar aqui do outro lado. Tem 2 dedinhos aqui sobrando. O raio central, mesma coisa da pelve, no meio da eias. Vai ficar na altura da virilha, mais ou menos, um pouquinho acima, coisa de 2, 3 centímetros. Como que você usa o parâmetro para não se perder, que você não está cortando a estrutura? Nota que a crista ilíaca ela vai ficar mais visível, principalmente ao do outro lado que eu não estou fazendo exame. Então nota que tem uns 2, 3 dedinhos para cima, e aqui embaixo eu preciso mostrar tanto a parte aqui da síntese pública, que está mais ou menos nessa região, como um pouquinho mais para baixo, uns 3 centímetros. Centralizei aqui o meu filme, raio central no meio do filme, fechei a gaveta, e aqui eu fiz as frentes, os perfis, é super rápido, não tem segredo. A diferença quando pede um Lequesne, eu faço com o paciente em pé. Bacia, quadril, frente, perfil, com o paciente na mesa, beleza? Para vocês aqui como que a gente geralmente faz o Lequesne. É um posicionamento especial do quadril, diferente de bacia e quadril que a gente faz com o paciente na mesa. O Lequesne a gente tem que fazer em pé. É mais viável que você faça um filme 24x30, com ele na transversal. Então você vai colocar aqui no centro do filme as 2 cabeças do ferro. E para ser uma imagem ideal dentro do padrão, você vai notar aqui embaixo que a gente tem que deixar 3 cabeças do ferro, onde no meio a gente vai contar um espaço vazio para a gente considerar o posicionamento padrão dentro do padrão anatômico. E a gente vai centralizar aqui o raio central no meio do nosso cassete, então já está certinho. Vou deixar aqui fechado. Eu preciso virar. Para fazer o lado esquerdo, eu viro o paciente para o lado esquerdo. Lequesne, geralmente a gente faz 2 posições, uma oblíqua para o lado esquerdo, uma oblíqua para o lado direito. O macete para esse exame está no pé. Os pés, ele vai ter que ficar o pé do lado que está mais próximo, do lado que está encostado no receptor, ele vai precisar ficar lateralizado. Lateraliza os pés, assim. O outro, você vai deixar ele apontado para frente e ele vai ficar junto. Então, o bizuzinho também está aqui no quadril. Para a gente fazer uma oblíqua normal,
a gente vai deixar o paciente numa oblíqua de 45 graus. Já no caso aqui do Lequesne, a gente aumenta um pouquinho mais essa oblíqua. A gente deixa uma oblíqua de 65 graus. Então, você centralizar aqui a estrutura, virei aqui uma oblíqua de 65 graus. Lembrando, o lado que eu estou fazendo aqui é o lado que está mais próximo. Então, aqui eu estou fazendo no lado esquerdo, oblíqua de 65 graus. Então, eu fiz o primeiro disparo. A outra, a gente vira o paciente para o outro lado, mesma coisa, vira para cá, isso um pé do lado, a gente tem que fazer esse movimento com o pé. O pé aqui é o mais importante e a parte da oblíqua. Aqui é uma oblíqua de 45 graus, que é geralmente o que a gente faz. No caso do Lequesne, a gente aumenta essa oblíqua, 65 graus. O macete, o bisuzinho desse exame, está exatamente aqui em cima. Se você reparar aqui nessa imagem que está aqui em cima, para vocês terem um parâmetro, você vai contar aqui uma cabeça do fêmur. No meio vai ficar um espaço vazio que tem que simbolizar. Você conta com o seu dedo mesmo, conta aqui, ó, 3 dedos para uma cabeça do fêmur, 3 dedos no meio, um espaço vazio, e na outra cabeça do fêmur você conta 3 dedos. Se a oblíqua tiver de 45 graus, não vai ficar esse espaçamento. Agora, se a oblíqua tiver de 65 graus,